Boa noite, gente. Vamos ficar de pé para a gente rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Teresa de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pessoal de casa, estão ouvindo bem? Sim, estamos. Boa noite. Sim, estamos. Eu não estou conseguindo ouvir o pessoal de casa agora. Tá ouvindo a gente? Eu tô achando que quando eu conecto no microfone... Aprendendo a usar. Tô achando que quando eu coloquei o microfone, eu bloqueei o áudio deles. Sara e Adriana, vocês estavam falando, né? Vocês podem abrir o microfone de novo? Sim. Tá Sim, ouvindo? É, não saiu. Aqui. Você fala esse aqui? Sim. Falando aqui. Eu acho que eu tô no... Agora, pessoal de casa, pode falar alguma coisa aí. Vamos ver se dá certo. boa Tá noite. ouvindo? Nada. Boa Eu, hein? noite. Acho que esse computador tá com algum espírito, gente, ó. O espírito, como diz Jesus, o espírito mudo e surdo. Não tá saindo nada. Estamos ouvindo. Tá me ouvindo? Fala alguma coisa aí, sabe? Nada. Boa noite, tá ouvindo? Só pra mim que Boa não sai. Que noite. loucura. Agora, hein? Já pus toda a opção possível. Oi? Oi, oi. Qualquer coisa, assim, pelo menos por hoje, né? Meu notebook tá com isso. Eu não tô escutando vocês de casa. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar no grupo e os meninos aqui presencial falam pra mim, tá bom? Mas, de qualquer forma, espero que estejam ouvindo bem. Se não tiver, vocês podem mandar no grupo também, que a gente dá um jeito aqui, tá? Mesmo aqui, que estava no fone. Vou voltar a compartilhar a tela. Gente, ficou alguma dúvida? Ou tem alguma dúvida que vocês trouxeram para a aula de hoje? Ou está tudo tão claro como a luz do dia, assim? Abre a Bíblia, já entende tudo, a ciência profunda, conhecimento de Deus. Igual a água do Rio Tietê, tudo bem claro. Depois você confere aí, por favor, se está saindo o slide. Olha, a última noite que eu visto foi El Olam. Significa o Deus eterno. E eu fiz uma observação: nossas almas não são eternas, lembre-se disso, né? Nada na criação é eterno, mas os homens
por razão de sua alma, e os anjos são imortais. Foram feitos e nunca vão morrer, nunca vão perecer. Só Deus é o El Olam, o Eterno. Depois nós temos um outro nome de Deus muito interessante, chamado El Roi. El Roi, que é Deus que me vê. E esse nome ele vai aparecer numa situação muito interessante. No Antigo Testamento, aqui no livro de Gênesis, nós temos a história de Abraão. Abraão era casado com Sara, e Sara era estéril. Mas olha o problema, Deus tinha prometido, não queria dar para ele uma descendência enorme, tão incontável quanto as estrelas do céu e as areias do mar. A esposa dele era estéril. Isso para Sara era um motivo de tristeza, ela chorava, ela ficava deprimida. Então ela permitiu que a escrava dela, Agar, se unisse a Abraão e tivesse um filho dele, que seria descendente de Abraão. Agar, então, se tornou esposa, por assim dizer, de Abraão e gerou um filho chamado Ismael. E depois, com o tempo, Deus abençoou Sara e Sara tornou-se fértil. E ela deu à luz a Isaac. Aí, quando Sara deu à luz a Isaac, ela começou a desprezar a escrava. Ela disse, não, agora eu já tenho meu filho, não preciso mais de você, né? E a Sara foi falando na cabeça de Abraão, até que Abraão expulsou Agar, a escrava de casa, expulsou o próprio filho. E aí Agar, ela sai toda também desconsolada com o filho. E aí o livro do Gênesis diz que ela já não tinha mais nem comida, nem água. Aí ela deixa o filho dela embaixo de uma árvore e ela vai longe, porque ela não quer ver o filho morrer. E nesse momento Deus aparece para ela e fala para ela não ter medo, que ele está com ela. E que do filho dela, Ismael, ele também vai tirar uma grande descendência, um grande povo. E nesse momento, Agar diz assim, ó, Agar deu ao Senhor que ele tinha falado este nome, tu és El Roi, pois ela dizia, não vi eu também aqui aquele que me vê? O que isso quer dizer? Eu estava triste, estava aflita e Deus me olhou. Deus me viu aqui no meio do meu sofrimento. Vamos ver o que está na Bíblia de vocês? Abramos em Gênesis 16, 13. Essa é uma particularidade, gente. Esse nome, ele está específico nesse contexto de Gênesis. Então, no Antigo Testamento, nós não vamos achá-lo desse jeito aqui, em outra parte. Mas vamos ver como é que está traduzido em português, né? Gênesis 16, 13. Olha, na Jerusalém, a minha. A Yahvé que lhe falou, Agar deu este nome. Tu és El Roi, pois disse ela, vejo eu ainda aqui depois daquele que me vê? Então, na Jerusalém trouxe o nome original. A de vocês, como é que tá? Ave Maria tá El Roi também. Tá normal? Interessante isso. E nessa ótica aqui, a gente entende uma outra passagem do Novo Testamento, o Evangelho de João. Lembram-se do Natanael? Natanael ou Bartolomeu. Né? Esses dois nomes, a tradição diz que se refere à mesma pessoa. Inclusive, São Bartolomeu morreu de uma forma muito peculiar. Nós celebramos a festa dele dia 24 de agosto. Ele morreu esfolado. Então, pegaram São Bartolomeu, enquanto ele estava vivo, foram tirando a pele dele, desgrudando a pele da carne, né? Ele morreu todo esfolado. As imagens de São Bartolomeu, ele está segurando a pele dele. É terrível. Nós vamos ver isso daqui a pouco. É interessante, a Bíblia de Jerusalém está escrito Yahvé, em muitas partes. E é importante ela estar escrito Yahvé. Nós vamos ver que esse é o nome primeiro de Deus. Daqui, acho que o próximo slide nós vamos falar sobre isso. Mas voltando lá, Natanael, ele era um discípulo que foi apresentado a Jesus. Acho que foi por Filipe, se não me engano, né? E Filipe apresenta e fala lá que Jesus era o Cristo. E Jesus
Só que viu Natanael onde? Embaixo da figueira, não foi embaixo do pé de mexerica, né? Não foi embaixo do pé de tamarindo, foi embaixo da figueira. É uma passagem muito obscura. Quem sabe o que Natanael estava fazendo embaixo da figueira? Só Deus, né? Não sei se vocês assistiram The Chosen. The Chosen contextualiza isso, é uma série sobre Jesus, para quem não conhece. Lá contextualiza, acrescenta coisas, diz que Natanael era um arquiteto, que ele estava bolado com as coisas lá, triste, foi sentar embaixo da figueira para chorar. E Jesus viu esse sofrimento dele. Significa Deus me vê. Esse mistério aqui, na teologia, a gente chama de onisciência. Onisciência de Deus. Significa ele tudo sabe. Vê todas as situações. Isso para a gente não é motivo de tristeza ou de medo. Antigamente a gente tinha, em muitos contextos, muitas igrejas, muitos lugares, eles falavam o olho de Deus. Então, era tradicionalmente assim, um triângulo com um olho dentro. Para dizer assim, cuidado, Deus está te vigiando. Então não vá cometer alguma coisa ali que seja contra a vontade de Deus. Não sei se já foram em Ouro Preto, lá tem uma igreja linda, linda, para mim é uma das igrejas mais lindas que eu já entrei, chama Igreja da Conceição de Antônio Dias. E lá na porta tem justamente esse triângulo que representa a Trindade, com o olho de Deus que está vendo, e embaixo está escrito, Oculi Dei Super Justum, o olho de Deus justo, vigiando. É, falam que nota de $1, na nota do dólar, na verdade, está esse símbolo aqui, que depois a maçonaria pegou também. Mas, para nós, como eu falei, é um motivo de alegria, porque Deus é aquele que vigia sobre nós. Aquele que olha sobre você, que te vigia, não dorme. Ou seja, a cada instante, Deus assiste a todos nós, né? Deus vê todas as situações, as alegrias, as tristezas. E não é alguém que vê apenas para punir. Alguém que vê para fazer presença. Por exemplo, tem um livro chamado 1984. É um livro de literatura. E fala de uma história futurista em que no futuro todos nós seríamos vigiados pelo Estado. Como se tivesse um olhinho do aparelho burocrático, né? O presidente, vigiando a todos nós. É um Estado ditador. Inclusive, o nome do olho era Big Brother, que deu origem, você sabe, o Big Brother na Globo. O que é o Big Brother? É uma casa que está todo mundo lá dentro e tem câmera 24 horas te vendo. É daí que vem o Big Brother. Mas Deus não é o Big Brother, o grande irmão. Ele é, pelo contrário, é aquele que nos olha para nos amparar. Tem um santo da igreja chamado Santo Antão. Santo Antão, gente, aparecia todo tipo de bicho para ele, no caso era o diabo, sob a forma de bichos, né? E ele lutava para vencer as tentações, e ele sempre reclamava com Jesus: cadê o Senhor, né? A hora que eu preciso, a hora que eu estou lutando aqui. Um dia Jesus aparece para ele. E Jesus fala assim: Antão, eu estava te vendo lutar. Eu queria lutar contigo. Jesus estava assim. Esse nome de Deus, então, é muito significativo nas Escrituras. E está nesse contexto específico da Agar. Quando ela passa a maior dificuldade da vida dela. Significa Deus fez presença. Elohim. Esse aqui é muito interessante. Por quê? Qual foi o primeiro nome de Deus que nós vimos? Antes de todos, duas letrinhas. El. El significa Deus. Agora, olha que curioso. Elohim é o plural de Deus, que é deuses. Elohim. Deuses.
referência a Deus nas Escrituras é O professor Vitor está sem som. Ficou mudo para nós. Senta, vai, eu vou limpar. Será que ele ouviu? Ouviu, né? Não viu? Parece que ele está ajeitando lá. Ah, legal. Que lindo esse nome de Deus, né? Gostoso esse conteúdo. Muito. Eu também gosto. E eu gosto que ele pronuncia Meninas, eu tô direitinho, sentindo, né? Muito mais pra falar, né? Adoro. eu tô sentindo muita dificuldade, gente. Ai, a gente tinha que fazer uma reunião e estudar junto, né? É muito complexo. Peraí. Ai, deixa eu... Estão me Informação. ouvindo? Agora a gente... Voltou. Voltou? Sim, Ô, glória, hein? Fazer tal verdade. Agora promessa você de escuta abrir a a gente? Romaria, todo mundo junto. Esse áudio voltar. Não nos faça Então tá torcer normal, né, gente? contra. Eu ainda não escuto vocês. Tá saindo aí, Gustavo, normal? Nós estamos ouvindo você super bem agora. Ah, graças a Deus. Obrigado, Marcelo Badinho. Gente, todo mundo, agosto do ano que vem, nós vamos a pé pra Romaria, tá? Pra pagar essa promessa. Maravilha, eu tô dentro. Eu acho que é porque aqui tá acabando a bateria. Vou desligar ele aqui. Olha, no primeiro versículo do primeiro capítulo do Gênesis, nós temos a primeira frase. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Que língua mesmo foi escrito o Antigo Testamento? Hebraico, lembra disso, né? O original é Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim. No princípio, os deuses criou o céu e a terra. Aí quando a gente solta essa informação, todo mundo, quê? Né? Como assim? No princípio, deuses criou o céu e a terra. E é desse jeito que eu estou falando. Não é deuses criaram o céu e a terra. É deuses criou o céu e a terra. O verbo está no singular. Por quê? Vamos chegar lá. Olha, o que está escrito? Sentido literal. É o Deus, o forte e poderoso. Elohim, plural intensivo. Os deuses. Mas usado para o Deus único. O plural não significa politeísmo, ou seja, quando fala deuses, não é porque está falando ali de mais de um Deus, porque seria contrário à nossa fé. Nós acreditamos em só um Deus, não é isso? Mas a plenitude da majestade do poder de Deus aponta a transcendência do Criador, único Deus verdadeiro. Seria um prenúncio da riqueza do ministério trinitário. Como assim? A gente usa o plural quando a gente quer dar ênfase. Nós chamamos de plural majestático. Plural majestático. Por exemplo, o político está lá fazendo o discurso dele, naquele, como é que chama? Aqueles comícios, né? Os comícios.
Aí ele não vai falar, eu fiz isso, eu farei aquilo. Ele fala, nós fizemos isso, nós faremos. Ou quando você está escrevendo um trabalho, esse trabalho acadêmico, um TCC, você usa a primeira pessoa, você tem que pôr. No nosso trabalho, nós pretendemos aprofundar as questões sobre os genes, a gente usa o plural, mas para dar a ideia de importância. Ou para dar a ideia, pelo menos, de formalidade. Então, aqui, deuses, quando usa deuses, não quer dizer que são vários deuses. Quer dizer que é uma solenidade, é algo importante. É algo, como diz aqui, majestoso, poderoso da parte de Deus. Mas isso já aponta uma coisinha para a gente. Se está no plural, não seria ali um primeiro revelado o mistério da Trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? Olha que curioso. Porque o verbo está no singular, criou. Quem cria? Um só. Ele criou. Apesar de estar deuses criou o céu e a terra. Só a palavra que se refere a Deus que está indicando que tem mais de alguém, mais de um. Olha que coisa mais curiosa. Para um judeu, isso era absurdo, você falar que em Deus tem mais de uma pessoa. Porque eles falavam, não, Deus é Deus único, é impossível ter mais de uma pessoa em Deus. Nós falamos que Deus é único, mas que tem 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E o Elohim é uma chave muito interessante para a gente pensar sobre isso. Agora, nós chegamos na sua questão de Yahvé. Esse é o principal nome de Deus nas Escrituras. E é o nome que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, guarda as 7 chaves. Yahvé. Ou é o mesmo nome. É porque, gente, na língua hebraica não tem vogal. Imagina uma língua sem vogal, que coisa mais estranha. No hebraico não tem vogal. Parece fanha falando. Na verdade, a gente pensa que a gente começa a imaginar que é até difícil de se pronunciar. Por quê? A vogal, ela existe para você dar som numa palavra, né? Por exemplo, sei lá, carambola. Se eu pegasse só as consoantes, qual que é o nome dessa letra? C. Só que para eu falar C, eu preciso do E. Eu não consigo falar o nome C, da letra C, sem usar a vogal E. Tenta para vocês verem. Qualquer letra aqui. R. R seria mais ou menos assim. Eu uso a vogal E para falar E. Porque é impossível pronunciar uma palavra só de consoante. No hebraico, se escreve só com consoante e a pessoa acrescenta vogal quando está falando. Agora, vocês imaginam tanto que aprender hebraico é complicado. Que além de não ter vogal, as palavras eram emendadas. Então, vou escrever uma frase em português aqui, só para vocês entenderem mais ou menos o espírito do hebraico antigo. Por exemplo, isso aqui. Pensa isso no contexto hebraico. Eu acabei de escrever, Jesus, eu confio em vós sempre. Mas se a gente tira as vogais, isso é muito complicado, né? Aqui, o nome de Deus, eles geralmente escrevem sem vogais, então. É esse Y, H, W, H. Que nós chamamos de tetragrama sagrado. Tetra, porque são 4 letras. Sagrado. Esse é o nome que Deus vai revelar a Moisés. Nós já lemos essa frase, esse versículo, mas vamos voltar lá de novo, no Êxodo, capítulo 3.
Êxodo, capítulo 3, versículos 13 e 14. Episódio da sarça ardente. Moisés disse a Deus: Quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem, qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que é. Disse mais: Assim dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou até vós. Aqui na Jerusalém, o eu sou está até em letras maiúsculas. As de vocês também? Uhum. Spoilers das cenas futuras. Então, ó, traduzindo, Yahvé, que está aí na Bíblia Jerusalém, eu sou. É claro, no português isso aqui ficou Javé, né? Javé. Eu sou. Deus está dizendo aqui, eu sou o único que tem o poder, digamos assim. Eu sou a própria existência. Eu sou a plenitude. Ele é o único que é. Esse, então, é o nome que Deus revela para Moisés aqui. E os judeus vão usar esse nome nas Sagradas Escrituras no Antigo Testamento inteiro. Eu sou. Yahvé. 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 Porém, Deus, no alto do Monte Sinai, dá os 10 mandamentos para Moisés. E qual que é o segundo mandamento? Não falar o nome de Deus em vão. Os judeus entendiam o quê? Nunca falar o nome de Deus. Então, eles não pronunciam esse nome, que eu estou pronunciando 20 vezes agora. Com certeza já teria sido chicoteado se tivesse judeus aqui. Eles não pronunciam em voz alta esse nome. Sempre que eles vão ler, eles colocam no lugar um outro nome, que a gente vai ver aqui. Adonai, Senhor. E é por isso que nas nossas celebrações litúrgicas a gente não lê Javé também. Nunca tem. Vocês já viram? Eu nunca vi porque não tem, né? Qualquer leitura da missa, de um batizado, qualquer celebração, não tem Javé. Não existe. Porque os judeus também não falavam. Não falam até hoje. Logo, quando a gente está fazendo uma leitura, em qualquer reunião, assim, grupo de espiritualidade, grupo de oração, pregação, e a gente está com uma Bíblia, como a Jerusalém, por exemplo, e tem Yahvé, a gente não fala Yahvé. É bom a gente falar Senhor, entendeu? Então, deixa eu pegar aqui um contexto. Vamos lá no capítulo 4 do Êxodo ainda. Um pouco para frente aí, capítulo 4, versículo 2. Está escrito assim, Yahvé perguntou-lhe, quem está com Jerusalém está desse jeito. Yahvé perguntou-lhe, que é isso que tens na mão? Se eu tivesse com essa Bíblia, o interessante seria eu ler, o Senhor perguntou-lhe. Ave Maria já traz o Senhor, já traz a forma correta de leitura. Mas aqui no nosso ambiente acadêmico, a gente lê Yahvé, porque a gente tem que saber o que está escrito, né? Então, o judeu nunca fala esse nome em voz alta. Por ser o nome santo de Deus, eles têm medo de pronunciar o nome de Deus em vão. É melhor o Senhor, é a referência mais clássica. O Senhor falou-lhe, o Senhor fez, o Senhor tal, né? Porque o nome, ele carrega esse poder da presença de Deus. E quem é a criatura para ficar pronunciando o poder e a presença de Deus, né? O povo antigo, quando eu falo das civilizações antigas, tinham muito respeito com a palavra. Eles não usavam a palavra para qualquer coisa. Até nós temos essa tradição, né? Os nossos avós falavam, a palavra tem poder, olha o que você fala. Aqui, Adonai. Esse era o nome que eles usavam quando tinha Yahvé escrito nas escrituras, eles falavam Adonai.
Por exemplo, aqui um judeu leria esse capítulo 4, versículo 2, que a gente acabou de ler. Adonai perguntou-lhe, que é isso que tens na mão? O Adonai significa Senhor, ou meu Senhor. Mas como nós não temos cultura hebraica, né? Vamos falar Adonai, né? Senão ninguém vai saber o que a gente está falando. Usado no lugar de Yahvé, exprime o senhorio absoluto de Deus. Nós vamos ver aqui para frente daqui a pouco que o Novo Testamento traduziu como Kyrios, Senhor, para se referir diretamente a Jesus, que é Deus igual ao Pai. Reconhecer Cristo como Senhor é reconhecê-lo como verdadeiro Deus. Uma coisa interessantíssima. Tem uma religião, uma seita, na verdade, religiosa, que se chama Testemunhas de Jeová. E quem que é o Jeová na história? Mas aonde aparece esse nome Jeová? Alguém já viu na Bíblia? Jeová não existe esse nome. Ele foi criado posteriormente, justamente para não se falar o nome de Deus. Yahvé. E como é que eles fizeram? Pegou Yahvé, Javé em hebraico, pegou as vogais de Adonai em hebraico e misturou. Aí, as consoantes de Javé com as vogais de Adonai, isso em hebraico, ficou Jeová, que é uma reformulação do nome de Deus. Em português não dá certo. Vamos tentar, só para ver. Isso aqui é Yahvé. Adonai. Ficaria da outra cor. Yahovai. Vai dar para a gente entender uma sombrinha do que é. O hebraico é diferente. Quando junta Javé com Adonai, dá Jeová. Aí criaram um nome novo para não usar o nome de Deus. Aqui, por exemplo, no Salmo 8º. Vamos abrir para a gente ver? Salmo 8, versículo 2. Salmo 8, versículo 2. Eu vou ler Jerusalém. Yahvé, Senhor nosso, quão poderoso é teu nome em toda a terra. Yahvé. E aqui é interessante, usa Yahvé, Senhor nosso. Na de vocês está o quê? Ó Senhor, nosso Deus. Ó Senhor, nosso Deus. Ave Maria, né? Tem alguém com a tradução diferente? Isso aí. Então, olha, seria Adonai, nosso Senhor. Como é admirável o vosso nome. Aqui nem colocou. Porque no original, esse primeiro ó Senhor seria Yahvé. Está escrito originalmente. Esse aqui é interessante. O Novo Testamento foi escrito em grego. Não em hebraico. Então, em hebraico, a gente tinha o nome de Deus, Yahvé. Yahvé. Quando traduziram para o grego, Kyrios, Senhor. Especialmente no Novo Testamento, nós vemos diversas vezes Jesus ser chamado de Senhor, especialmente nos Atos dos Apóstolos.
Vamos pular um pouquinho para frente, lá para os Atos dos Apóstolos, para a gente ver. Depois do Evangelho de João. Por exemplo, abri um aqui. Vamos lá no capítulo 10º. Versículo 36. Atos 10, 36. Atos 10, 36. Tal é a palavra que ele enviou aos israelitas, dando-lhes a boa nova da paz, por Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Era o mesmo nome, Javé, do Antigo Testamento, mas agora foi posto em grego, que foi a língua aqui escrita. No Kyrie eleison, por exemplo, né? Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison. Quando fala Kyrie eleison, a tradução que a gente usa litúrgica é Senhor, tem de piedade de nós. Mas é muito mais profundo, na verdade. Quando Jesus estava passando, tinha um homem cego que ficou sabendo que Jesus estava passando perto. E ele não tinha como ir até Jesus. Então o Evangelho diz que Jesus estava cercado por uma multidão, o homem cego estava jogado num canto, e ele começa a gritar: Jesus, Ruió Davi, eleison, remar. Jesus, filho de Davi, me ergue daqui. Me tira daqui, porque ele estava no chão. Então o eleison, ele tem esse sentido de você ter dó de alguém que está caído e você pegar na mão e puxar e levantar a pessoa. Entendeu? Aí a gente lembra do cego. O cego abandonado, sozinho, no canto, todo mundo passando em cima dele, Jesus longe, ele está gritando para Jesus escutar. Olha o contexto. Aí a igreja traz na liturgia: Kyrie eleison. Senhor, pega na minha mão, me tira da minha miséria, me tira da minha cegueira espiritual, do meu abandono, da minha solidão. Esse é o sentido. Kyrie, Senhor, Cristo, né? A gente pega essa palavra da liturgia, Kyrios. No latim, depois, quando traduzir a Bíblia, ficou Dominus. E por isso que a gente tem a palavra domingo. Dominus Diem, o dia do Senhor. Ele vem de Dominus. Ou, por exemplo, com o bispo, como é que a gente chama? Dom Cláudio, por exemplo. Dom, abreviação de Dominus, Senhor Cláudio. Interessante isso, né? Então, a gente tinha Yahvé, no Antigo Testamento, que ficou Kyrios, Senhor, no Novo Testamento. Depois, no latim, na igreja, Dominus, Senhor também. Senhor, dono, soberano. Essa parte do dono é até interessante, porque os escravos, os servos, chamavam o seu senhor de Kyrios, o meu senhor. Olha esse trecho aqui embaixo, dos Filipenses, tá aqui, ó, Filipenses 2:11. Lembra-se do contexto que fala que todo joelho se dobre, toda língua proclame que Jesus Cristo é o Kyrios, o Senhor. Mas eu quero achar aqui no Atos dos Apóstolos alguma denominação que eles falam Senhor Jesus. Eles usam Senhor Jesus várias vezes. Deixa eu ver se eu acho aqui. Talvez no discurso de Pedro. Se alguém ia achar, achou onde? Vamos lá, Atos 15, 26, só para a gente ver. Cadê? Esse aqui ainda tem uma vírgula no meu, ó. Homens que expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor, vírgula, Jesus Cristo. Eu queria achar algum que falasse Senhor Jesus. Igual quando a gente reza. Senhor Jesus, me abençoe, me dê saúde. Enfim, uma hora vai sair aqui. Mas é só para dizer que no Novo Testamento isso ficou quase que o nome próprio de Jesus, entendeu? Chamar ele de Senhor, porque para dizer que ele é o mesmo Deus
que o Antigo Testamento dizia sobre Deus Pai, né? Ele é Deus também, por isso que usava o mesmo nome. Falando até do nome de Jesus, nós estamos acostumados a falar Jesus Cristo, né? Mas Cristo não é nome de Jesus, entendeu? Não é que Nossa Senhora estava lá fazendo o pré-natal, né? Falou, nossa, eu vou dar o nome dele de Jesus Cristo. Igual eu sou Vitor Gustavo, por exemplo, né? Cristo é um título para Jesus, que a palavra Cristo significa o escolhido, o ungido por Deus. Então o nome dele era só Jesus. Judeu não dava sobrenome, não. Era só o nome, Jesus. Aí depois deram o nome dele, um apelido para Jesus de Cristo, o escolhido, Messias, né? Mesma coisa. Na verdade, provavelmente eles chamavam de Jesus, filho de José. Porque na cultura hebraica, o nome da pessoa era fulano, filho do pai. Hoje, nas pinturas assim, mais na roça, você é o fulano, filho do cicrano? Você é filho de quem? Minas Gerais é desse jeito, né? Então, Minas parece muito a Judeia, você está vendo aí, né? A Terra Santa. Depende muito. O nome na cultura hebraica era pelo pai. Então, o nome de Jesus era Yeshua ben Yosef. Jesus, filho de José. Agora, a região não era com frequência referida à pessoa, não. Em contextos muito raros. E muito menos no caso de Jesus de Nazaré. A cidade de Nazaré, apesar de aparecer em alguns contextos Jesus de Nazaré, mas, por exemplo, a cidade de Nazaré, ninguém queria ter essa cidade no nome, porque ela era uma currutela, entendeu? Ela era assim, aquela vilinha que ninguém queria passar, que não tinha nada, tinha nem um barzinho ali, uma coisa assim. Esse era Nazaré. Inclusive, a própria palavra Nazaré significa desprezado. Tanto que uma das profecias sobre o nome de Jesus está no livro de Mateus. Quando Nossa Senhora, São José e Jesus fogem para o Egito, lembra que Herodes queria matar Jesus? Depois eles voltam e vão, não para Belém, vão para Nazaré. E o Evangelho de Mateus diz assim, isso é para se cumprir a Escritura, para dizer que ele será chamado de Nazareno. E aqui tem um duplo sentido, que é uma sacada espiritual interessante. Nazareno, porque Jesus não nasceu em Nazaré, ele criou-se em Nazaré. Nossa Senhora era de Nazaré, ela era nazarena, de nascimento, né? Mas Jesus não. Então, Nazareno, porque ele cresceu em Nazaré, mas Nazareno porque ele foi desprezado também, a vida inteira. Aí, se o nome da cidade é desprezado, ninguém quer carregar isso consigo, né? Eu sou o Vitor da cidade de Nazaré, que é aquela desprezada lá, ninguém queria Nazaré. Então, com frequência, não se usava da cidade, da origem. Usava-se a filiação. Pode sair uma coisa boa de Nazaré? Acho que quem fala é Felipe. Bartolomeu, Natanael. Isso mesmo. Quando Felipe fala com ele, é o profeta de Nazaré, e ele, pode sair uma coisa boa de Nazaré? É o episódio da figueira que a gente estava falando há pouco tempo atrás, né? Vamos lá, em Atos 9:5, só para a gente ver. Atos 19:5. Atos 19:5. Só para a gente ver aqui. Cadê? Tendo ouvido isso, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Isso, muito bem. O Senhor, ele começa a ser integrado no nome de Jesus como se fosse o nome próprio. Agora é Senhor Jesus. E nós, hoje em dia, usamos nosso Senhor Jesus Cristo. Nós ainda acrescentamos mais, né? Nosso Senhor, e para a Santíssima Virgem, Nossa Senhora. O nome Nossa Senhora, ele foi, inclusive, introduzido na igreja por São Bernardo de Claraval. Ninguém chamava Maria, a Santíssima Virgem, de Nossa Senhora. Ele que colocou. Porque na época da Idade Média, tinha os cavaleiros que lutavam por causa das damas, né? As senhoras. E eles chamavam os cavaleiros, os homens chamavam as mulheres que eles queriam lutar para conquistá-las, de minhas senhoras.
Aí São Bernardo aplicou isso à Santíssima Virgem. Ela é Nossa Senhora. Então é daí que vem o nome. Inclusive foi ele que criou a última parte da Salve Rainha também. São Bernardo de Claraval foi um grande santo. A Salve Rainha, vocês conhecem, todo mundo conhece essa oração, né? Hoje em dia, curioso, né? Mesmo dentro da catequese, tem gente que não conhece. Infelizmente, uma oração muito linda. Ela foi composta há mais de 1000 anos, pouco mais de 1000 anos, e ela terminava assim: mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Esse era o final. Aí diz que um dia São Bernardo foi chamado pelo Papa para representá-lo num evento religioso. E São Bernardo estava chegando na cidadezinha montado no cavalo, e o povo começou a rezar a Salve Rainha. E aí o povo estava terminando a Salve Rainha: mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Aí diz que São Bernardo, inspirado assim, gritou do alto do cavalo: ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Inclusive, adendo aqui, a gente separa o sempre Virgem Maria, mas é junto. Não é doce, doce sempre Virgem Maria. É doce sempre Virgem Maria. O sempre aqui se refere ao Virgem. Maria sempre foi Virgem. Agora eu acho que a gente começa o outro tópico, mas como está o tempo acabando, vocês querem perguntar alguma coisa antes da gente finalizar? Então, chamar Jesus de Senhor no Novo Testamento é a forma de designá-lo como Deus. O que a gente não pode fazer é uma confusão trinitária, gente. Por exemplo, estou lá diante da adoração ao Santíssimo Sacramento. Aí tem gente que às vezes reza para Jesus, no Santíssimo Sacramento, chamando Jesus de meu Pai. Só que o Pai é uma outra pessoa da Trindade. Apesar de serem um só Deus, o Pai é o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo, né? Então, cada um é cada um. Ou, por exemplo, eu estar numa adoração eucarística, eu invoco o Espírito Santo para me ajudar a rezar, para orar em mim, né? Mas não faz sentido na adoração eucarística, diante de Jesus, cantar só músicas ao Espírito Santo. Sendo que quem está presente na Eucaristia é o Filho, a segunda pessoa da Trindade. Então, essas confusões de nomes a gente não faz. Mas os três são senhores, da mesma forma. São o Senhor, na verdade, que é o único Deus. Na dúvida, chama de Senhor. Ó. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Semana que vem nós temos só um dia de aula na terça-feira. E na quarta seria o dia do final da prova. Exatamente, gente. Quem ainda não fez a prova, por favor, responde lá. São 10 questões bem facinhas. Tudo de marcar. E no fim ainda dá sua nota. Então, tudo informatizado. É, que chique, hein? Com Deus, gente. Obrigado.
Tem, parece que tem tanto tempo que eu não tenho aula, né? Foi impressão minha. Porque aí teve aula ontem, dessa pressão, que geralmente a nossa aula é a primeira da semana. Ah, é mesmo, né? Tivemos aula 19. Não tá chegando o áudio? Tá chegando? Tivemos aula dia 9. Ah, tá. Tá chegando o áudio aí, velho? Tá. Tá, né? Eu tô corrigindo aqui já. É Maria de Fátima. Não, mas o seu já... que ela entregou, eu já tô vendo aqui. Gente, olha pra vocês verem. Muito bem. Gente, depois eu vejo. Bateu o sino, né? Sim. Bora dar play? Bora lá. Pessoal de casa, tanto tranquilo, né? Vocês dão um grito que o som aqui, pelo jeito, tá bom, tá bonitinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Senhor, nós nos pedimos, inspirai as nossas ações e os nossos estudos, para que assim, conhecendo um pouco mais de tua doutrina, possamos cada dia mais amá-lo e servi-lo acima de nossos defeitos e limitações. Tudo isso pela intercessão de vossa Mãe, a Rainha da Sabedoria. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ana do céu, não. Gente, hoje é Santa Teresa d'Ávila. Nossa, eu queria ter trazido as obras dela aqui. Tá bom, sim. Faz parte. Santa Teresa d'Ávila também tem um ensinamento muito grande para a igreja, né? O castelo interior, já ouviram falar? Né? Das moradas. Nossa, muito bonito. Né? Tantas frases também de Santa Teresa, né? Nada te perturbe, tudo passa, paciência, tudo alcança. Pessoal, algumas dúvidas da última aula sobre esse início do período que nós começamos a ver no doutrina medieval, da patrística, né? Aos que viram online, vocês viram online, né? Tranquilo? Foi tudo mais a título de curiosidade também. Né? Lembrando que nós vimos essa parte da patrística grega, né? Que são os filósofos de língua grega. Vocês estão estudando isso, vocês sabem, né, que o Novo Testamento da Bíblia foi escrito todo em grego. Então, toda essa discussão que nós temos dos primeiros cristãos, nós lemos Atos 17, né, no início da aula passada, lembram disso? Né? Então, essa discussão que Paulo tem com os judeus, a própria questão de Paulo ir, né, até Atenas, e lá em Atenas ter uma discussão com os gregos, com os filósofos gregos. Né? Então, tudo isso é o início, né, da patrística da igreja, e nós temos esse início da patrística grega por causa disso, né? E agora nós vamos falar de uma patrística latina. Fiquei sabendo que já tiveram uma aula sobre Santo Agostinho, né? Vocês lembram? Vocês lembram, né? Nós vamos voltar em alguns pontos, acaba que vai esbarrar em um ponto ou outro. Bom, vocês já recordam, né? Então, vocês já recordam. Mas é claro, né? Eu deixei bem claro aqui, ele é o doutor da graça, mas é filosofia.
Né? Esquece esse trem de teologia, tô brincando. Não tem jeito, aqui não tem jeito. Aqui nós se esbarra, né? A filosofia esbarra na teologia, a teologia esbarra na filosofia. Quero dizer que nós temos aqui alguns outros santos que são grandes também dentro da patrística latina, né? É claro que Santo Agostinho, nós vamos passar por ele hoje, porque, é claro, nosso período de aula ele é menor, é uma introdução à filosofia, né? Mas depois vocês vão estudar, né? Vai ter uma matéria sobre a graça. Então, vocês vão estudar Santo Agostinho, o que ele fala sobre a graça na teologia, de maneira muito mais aprofundada, né? Então, nós vamos aqui dar um panorama geral. Dos santos que eu quero destacar aqui, nós temos também Santo Ambrósio, nós temos esses três santos que são fundamentais também para a igreja neste período, né? É claro que também tem alguma certa filosofia neles, né? Mas é claro que a grande importância aqui é para a teologia, né? Santo Ambrósio, a gente vai ver que foi um bispo que tem alguma coisa a ver com Agostinho? Santo Ambrósio? Ah, tá. Bom, que já está nos esquemas, vai ser rápido hoje. São Jerônimo, que traduziu a Bíblia, lembram, né? Do grego, hebraico, aramaico para o latim. Inclusive tem uma história tão engraçada, gente. Diz que São Jerônimo, ele era meio bravo, sabe? Ele dava patada mesmo nos outros. Isso é história real. E aí, diz que um dia Santo Agostinho foi perguntar para ele: nossa, ô Jerônimo, você se preocupando aí de traduzir a Bíblia, e a gente preocupando aqui com tantos problemas, fazer tanto tratado, né? Conciliar a filosofia com teologia. Santo Jerônimo olhou para ele e falou assim: você fala isso porque você não sabe hebraico e grego, né? E eu que sei, deixa comigo que eu vou traduzir, né? E você sabia que tem uma curiosidade também, né? Assim, quando a gente fala, por exemplo, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, você sabe por que tem essa diferença? Bacana isso, né? Eu aprendi isso na catequese, porque eu tinha na minha paróquia São João Paulo II, né? E tinha também a comunidade de Santo Antônio. Gente, porque Santo Antônio e São Sebastião. E ela explicou isso, bacana. São Gregório Magno, que foi Papa, né? Foi Papa também. E interessante aqui, trazendo esse contexto da patrística latina para vocês, o canto gregoriano vem por causa de São Gregório Magno. São Gregório Magno, quando ele assume o papado, ele começa a fazer algumas reformas litúrgicas, né? Para que a igreja fique unificada, né? E exista um padrão, né? E é claro, né, dentre tantas coisas que ele fez, uma das coisas é o canto gregoriano, né? Inserir, de fato, esse canto próprio para a liturgia, né? São Gregório traz também. Certinho? Mas vamos lá, igual eu falei para vocês, aqui não tem como falar de Santo Agostinho sem trazer o contexto de vida dele, né? Não conseguimos tirar aquilo que Santo Agostinho vivenciou, né, do que aquilo que ele defendia na filosofia. Mas geralmente os filósofos todos têm disso, né? A gente vê um pouco, a gente viu Platão, Aristóteles, mas a gente fala de uma filosofia de vida, por exemplo, né, que eu falei para vocês do helenismo, não sei se vocês estão lembrando um pouco, daquela busca pela ataraxia, a felicidade, né? Então, tudo, geralmente, né, o filósofo sempre traz uma reflexão que incomoda a própria vida dele. E é claro que a gente vai esbarrar um pouco do que o Matheus já falou para vocês, né? Não tem jeito, a gente precisa voltar em algumas coisas, e esclarecendo alguns pontos, às vezes, que vocês tiveram também. Às vezes, na aula de Santo Agostinho que vocês tiveram, isso aqui deixa eu passar, né? Vocês tragam para nós, porque a filosofia e a teologia que se esbarram muito. Porque lembra o que eu disse para vocês? Por que a patrística surge? É usada a filosofia para defender a fé. Mas como que eu falo de fé sem falar de teologia? Não tem jeito. Então, eu uso a filosofia para defender a teologia, né? Então, uma se esbarra na outra, né?
Mas é claro, Santo Agostinho, ele nasce no ano 354, depois de Cristo, né? A mãe dele, Mônica, né? Pai dele, Patrício. Podia ter trazido os bombom para fazer o questionamento hoje. Pai dele, Patrício. E é claro, Santo Agostinho, ele tem, assim, no início de sua vida, um contato, porque o pai dele não tinha relação nenhuma com o cristianismo, a mãe dele era católica fervorosa. Então, ele tem esse pequeno contato na infância com a pessoa de Jesus, né? Ele sabe quem é Jesus, mas ele não tem a concepção de fé que nós temos, que Jesus é um Salvador, que Jesus ele redimiu os nossos pecados, que ele é Deus. Santo Agostinho não tinha essa concepção, né, dessa questão. Mas, influenciado, como ele era muito inteligente, né, ele muda, estou aqui resumindo, porque vocês já tiveram isso, até para não ficar tão repetitivo, mas no ano de 370, né, com mais ou menos 17 anos de idade, né, ele muda para uma cidade chamada Karkar, né? Ele nasce, é claro, em Tagaste, no norte da África, ali, a cidade onde ele nasce. Com 17 anos, ele muda para essa cidade de Kartar. O que acontece? Nessa ânsia, nessa sede por conhecimento, né, Santo Agostinho, ele se esbarra, no início, por uma busca pela verdade, né? Nós vamos entender aqui que a filosofia dele, a busca pela verdade em si, vai ser quando ele se deparar com algumas filosofias que nós chamamos de filosofias pagãs, porque elas dão margem para heresia, né? Mas a busca do Santo Agostinho aqui é por conhecimento, a busca inicial, né? É claro, nós vamos falar de busca pela verdade enquanto todo, mas o insight da verdade, de buscar a verdade, vem a partir do contato com as filosofias, que aqui ele ainda não tinha. Então, nessa busca por conhecimento, chegando na cidade de Cartago, né, ele começa a estudar retórica. Lembra que eu falei para vocês dos sofistas? Retórica e oratória, né? Então, todo esse contexto filosófico aqui, né, dessa arte de argumentar, né, que é a retórica, que Santo Agostinho tinha isso muito bem, e por isso, ele ter essa arte de argumentar muito bem. O contato, por exemplo, com a Sagrada Escritura, para ele não fez nenhum sentido, né? Se chamava de livro pobre, né? Então, quando ele tem esse contato com a Sagrada Escritura, ele não se encanta, né? Porque nada ali convence ele. Diferente, né, de um escrito de Cícero, exatamente, né? A obra Hortêncio. Em contato com essa obra de filosofia, né, Santo Agostinho, aí sim, se convence de uma retórica, né? Ele vê um argumento sustentável ali, e aí sim, a busca pela verdade se torna presente na vida dele. Só que como que eu alcanço a verdade? Pela filosofia. A concepção agostiniana inicial é essa, né? O caminho filosófico me leva a conhecer a verdade. Só que qual filosofia? Se o caminho é filosófico, né, eu preciso falar de uma filosofia, né? Vejam, Sócrates falava de um caminho filosófico, as virtudes, né? Platão falava de um caminho filosófico, que é o mundo inteligível, o sair da caverna. Aristóteles, né, o conhecimento empírico, a abstração, né, a lógica. Então, qual o caminho filosófico seguir? O problema aqui é que Santo Agostinho, ele chega, né, na cidade de Cartago, e ele se depara com a filosofia, com duas filosofias, né? Se depara com o maniqueísmo. Estão lembrados? Vamos chegar lá. Com o maniqueísmo e com o hedonismo. Isso aqui seria praticamente depois de 3 anos,
que ele estudou. Então, mais ou menos aos 20 anos de idade. Lembrando que a conversão de Santo Agostinho se dá mais ou menos quando ele tinha uns 32, 33. Né? Ele não era convertido aqui, não. Ah, gente, hoje o Clarinho tá ficando mais bonitinho, vou apagar, né? Espera. Eu apaguei o maniqueísmo aqui embaixo. Pegar logo de novo, né, Mano? Vou tirar a cara. Maniqueísmo. Vou falar nada, hein? Aí você já foi para São Agostinho. Sim. E nesse intermédio? Nesse intermédio, tá aquelas 3 filosofias que eu falei para vocês. É porque como foi, eu só dei um salto mesmo, que se a gente gastar o tempo aqui nelas, é um panorama geral, mas o que acontece? Né? Deixa eu, vou até anotar aqui para você ter isso. Porque depois de Aristóteles, vamos falar aqui, né? Sócrates, Platão, Aristóteles. Isso aqui, pegando o itinerário histórico, né? Agora é o seguinte. Depois de Aristóteles, assim, junto com ele, mais ou menos, mas uma filosofia que perpetua depois, existe uma filosofia que é o helenismo. A filosofia helenística, que é aquilo que eu falei para vocês, que eles buscavam a felicidade. Isso aqui, o nome grego é ataraxia. Né? E aqui nós temos algumas figuras, como Dionísio, né? Como o ceticismo, essas filosofias que... aquela pessoa muito cética, já ouviram falar disso? Ou seja, a pessoa não acredita em nada. Né? Então, o desapego para alcançar a felicidade é nesse período aqui. Então, depois... Exatamente. E aí, o Santo Agostinho ia para essa faculdade estudar filosofia? Não, ainda não. Bom, vamos fazer vamos fazer o panorama, então, história. Então, aqui a gente está falando de Grécia, certo? Temos Aristóteles, temos a filosofia do helenismo. Depois dessa filosofia do helenismo, o que nós vamos ter agora aqui é uma difusão, isso aqui, um salto histórico, porque isso aqui é antes de Cristo, né? Filosofia helenística é o período grego, aquela difusão da língua grega que se dá, né? E depois desse período, nós temos quase um declínio assim, né? O início do cristianismo, vamos pegar assim, quando Jesus surge, ano 0, ano 1, já começa a filosofia do neoplatonismo, né? Do neoplatonismo. E aqui, nessa filosofia, nós vimos o filósofo Plotino, vimos assim, eu só citei ele para vocês, né, falando daquela ideia que ele falou de um uno, que existia algo na realidade que unificava todas as coisas, que nós entendemos por Deus, mas ele chamou de uno, e que o corpo era uma prisão da alma, né? Lembrando de Platão, lembra? Platão dizia já isso. Então, essa filosofia, porque aqui, tem Platão, acende a filosofia de Aristóteles, né, com as faculdades, dá aquele fundo e tudo, vem a filosofia de vida, aí volta-se a falar de Platão, e a filosofia de Platão vem crescendo, né? Novamente, aqui lá, nesse início de Jesus, porque Jesus está ali, né, crescendo, e o neoplatonismo está crescendo, junto, né? A partir desse neoplatonismo, com Plotino, né, eu não vou anotar aqui só para não confundir. Aí sim, nós temos a difusão de várias outras filosofias, né? Por quê? A gente entra num período chamado de patrística, foi o que a gente viu na aula passada, certo? Com esse neoplatonismo aqui, que se dá no século I. Então, é lá do ano 0 ao ano 100, né? A patrística vai do século I ao século VII. Então, com o neoplatonismo, aqui nós vamos lembrar disso. Nós estamos aqui, temos a Grécia, onde esse neoplatonismo
está se difundindo. Ao mesmo tempo que nós temos os primeiros cristãos na Grécia, nós temos a difusão dos cristãos da língua grega, da pessoa de Jesus. Aqui na África, aqui nesse lado oriental, nós temos outros tipos de filosofias sendo desenvolvidas, né? Filosofias de vida, filosofias da realidade do mundo. Mas o cristianismo também está se difundindo aqui com as ideias neoplatônicas, do neoplatonismo. O Platão, gente, ele é tão forte que o neoplatonismo vai se perpetuar até o início da escolástica. Aristóteles só aparece de novo com São Tomás de Aquino, e São Tomás de Aquino pega a base de Aristóteles, né? Depois, São Tomás de Aquino é tirado de cena e ele volta só para no século XVIII a ser estudado. Então, veja. Então, só para dizer para vocês que o neoplatonismo ele se difunde muito. Tá, entendeu esse raciocínio histórico? E aí, onde que está o Santo Agostinho? Século IV. Né? Ele nasce em 354, né, depois de Cristo. Então, século IV, que é o auge da patrística no século III. Eu falei para você na aula passada, com os padres da igreja. Então, ele está nesse contexto aqui de várias filosofias contestando a igreja, exatamente, com essa filosofia do neoplatonismo. Eu falei para você, gente, é tanta coisa, que 3 anos da filosofia, estudando filosofia 10 horas por dia, não cabe. Né? Mas, de fato, né? Ficou mais claro que agora, só para a gente entender, então? Fechou? Então, ótimo. Agora sim, no norte da África, nós temos uma filosofia pagã se desenvolvendo também, né? Com as ideias do neoplatonismo. 2 filosofias. Então, lembra do helenismo, filosofia de vida, e o neoplatonismo. O neoplatonismo, uma filosofia pagã, que começou a se difundir ali, é o maniqueísmo. E a filosofia de vida hedonismo. O que acontece? Em Cartago, essa cidade onde Santo Agostinho foi, né, lá, que era uma cidade referência para estudos, né, que tinha, assim, escolas de Aristóteles, escolas de Platão, escolas do helenismo, escolas do neoplatonismo, escolas do maniqueísmo, escolas do hedonismo. Mas tudo baseado no neoplatonismo e na filosofia de vida, certo? Aqui nós estamos falando de 373 depois de Cristo, né, no século IV. Beleza, egípcio? Por que isso aqui é importante para Santo Agostinho, né? Aqui, no maniqueísmo, nós vamos falar de uma filosofia que fala da luta de contrários. Existe uma luta de contrários na realidade. Que luta é essa? É uma luta entre o bem e o mal, certo? No hedonismo, nós temos uma filosofia que diz que a busca da felicidade, o sentido da vida humana, está em sentir prazer. Os sentidos. Né? Agora, o que acontece? O maniqueísmo, ele vai falar de um bem, só que esse bem, onde que eu encontro o bem? O bem está naquilo que não é matéria. Né? O bem está ligado a algo que é imaterial. E o mal está ligado àquilo que é material. Então, para o maniqueísmo, essa luta de contrários que se dá pela realidade, pelo bem e pelo mal, e onde que se encontra o bem? O bem se encontra naquilo que é imaterial, ou seja, que é espírito. Né? Aí lembram de Platão? Vamos lá para o neoplatonismo, voltando aqui. Né? Quando eu falo de uma realidade concreta, é um mundo, realidade concreta.
O mundo material, o mundo sensível. Quando eu falo de uma realidade ideal, um mundo suprassensível, o mundo das ideias, um mundo perfeito. Então, vejam, aqui é onde está o imaterial. Então, o bem é o mundo das ideias, está lá. Quando eu venho para essa realidade material, a matéria é corrompida, a matéria é má, né? Então, o maniqueísmo acreditava que a realidade se pautava só por essa luta de contrário. E tinha um Deus pautado no bem, um Deus bom, e um Deus pautado no mal, um Deus mau. Por que essa filosofia aqui, Santo Agostinho, lembra? Ele adere a essas duas filosofias, ele abraça elas de início. Por que o maniqueísmo é um problema? Ele se torna um problema. Ótimo. Por causa de Jesus. Mas antes disso, é claro que Jesus aqui é o ápice do problema. Lembra? João 1,14. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Se Deus, ele é imaterial, ele é bom, ele assume o bem, ele é perfeito. E eles tomam a matéria, tomam o corpo, mas a matéria é má, é pecaminosa. Então, Jesus não pode ser Deus. Jesus não pode ter esse poder salvífico, uma vez que a matéria é má. Isso é um problema. Mas o problema, na verdade, ele ainda é anterior a este. Alguém chuta? É claro, isso é o problema ápice, mas tem um problema anterior. Vamos voltando assim, aos livros bíblicos. Que Deus criou tudo bom. Então, se Deus criou tudo bom, ele é bom. Agora, só que Deus é mau. Ótimo. Mas eu quero dizer do ser humano. Por que, então, criar o homem? E por que se cria o homem, por que criá-lo com um corpo? Mas por que Deus, se a matéria é má, por que Deus cria o homem com uma matéria? E não somente um ser espiritual? Então o homem é mau por natureza? Pelo fato de ser homem, ele se torna mau. E como ele não pode se tornar um ser imaterial, ele nunca pode ser bom. E se ele não pode ser bom, ele não pode compartilhar da imagem e semelhança de Deus. Então, o problema está aqui no Gênesis ainda. Certo? Agora, aqui existe uma diferença. Nada se liga. Lembra de alma e corpo? Aqui existe uma diferença. Platão, alma é uma coisa, corpo é outra. O corpo é prisão da alma. Né? O que eu quero dizer com isso? Como que um Deus imaterial ele pode se comunicar com um homem que é material? Por exemplo, com Abraão. Se existe aqui uma diferença, se alma e corpo são separados, e um não pode ser bom e o outro não pode ser ruim, por que essa comunicação de um Deus que é bom, e o homem pode se tornar bom a partir disso? O sangue derramado na cruz de Jesus, o ato da bondade é o sacrifício? Está vendo que, é claro, o problema da encarnação de Jesus é que é o ápice dos problemas. Mas entenderam por que o problema se torna maior anteriormente a isso? Porque a criação aqui já seria um problema. O fato de Deus criar o homem já se torna um problema. Por isso que o maniqueísmo é um problema enorme. É um problema enorme. Né? Exatamente. Então, até que ponto Deus seria bom de fato? Né? Até que ponto nós conseguiríamos dizer que nós podemos ser bons? Só que ligado a isso, nós temos o hedonismo, uma outra filosofia que dá pano para manga. Porque, cara, o que o hedonismo falava? O prazer corporal é bom ou não é? É bom. Então, por que negar o prazer corporal? Aí fala assim, não, tudo bem, não vamos negar, porque quando nós estamos com muita fome, por exemplo, eu vou lá e como um pedaço de pizza. Me dá um prazer, né? Tá, tudo bem, nós não negamos este prazer. Mas por que negar, por exemplo, o prazer exatamente isso. Por que negar este prazer? Se é algo do corpo, se é algo da minha mente sente, se os meus sentidos sentem,
Se minha mente pede, não preciso negar. Então, a fonte da felicidade só pode ser verdadeira a partir do momento que eu sinto prazer. Quando o Santo Agostinho, cara, adere a isso, aí dá o problema. Aí é onde ele vai para a vida mundana, porque ele aderiu a isso, né? Então, se o corpo já é mal por natureza e a minha fonte de felicidade é o prazer, então vamos para a gandaia, né? E aí ele tem um filho, né? Uma moça da vida, né? E aí ele ele busca o prazer mesmo. Quanto mais prazer, melhor, né? Quanto mais prazer corporal, melhor. Né? Ele não ficou só no maniqueísmo, então? Não, não. Porque a base para... É claro, o maniqueísmo aqui é a filosofia maior. Né? É que ele vê, ele encontra ali a verdade dele e abraça ela. Mas por que buscar o prazer? Não é só porque a matéria é má. É porque existe uma outra corrente filosófica que incita a isso. Exatamente. Ele flutua por essas duas filosofias. Só que, é claro, quando vocês estudarem de maneira mais rasa, assim, pegar os livros mais introdutórios, a filosofia que aparece é maniqueísmo. Se você aprofundar mais, você vai encontrar o hedonismo aqui, nesse meio também. Certo? Então, vamos lá, né? Depois de aderir a essas duas filosofias, é claro, Santo Agostinho ele passa depois por essas transformações intelectuais, vamos dizer assim, né, esses questionamentos pessoais, e no ano de 384, ele vai para a cidade de Milão, na Itália. Querem que anote isso? Não, tranquilo? Ele vai para Milão, Aqui não. né? Tá aqui também, né? Ele vai para Milão, isso mesmo, né? E ele conhece, então, o nosso amigo Ambrósio. Ele conhece o nosso amigo Santo Ambrósio. Lembrando, Santo Agostinho precisava de uma retórica, algo que convencesse ele, né? E Santo Ambrósio, através dos seus sermões, consegue convencer, então, Santo Agostinho a buscar a verdade na fé, e não mais no prazer, né? A verdade não mais na luta de contrários, né? Mas num Deus que pode ser sumo bem. Exatamente. Então, ótimo, né? É isso. Essa aqui é a questão principal aqui. Depois, Santo Agostinho morre, né, na cidade de Hipona. Na verdade, ele é batizado por Ambrósio, estuda, vira padre, vira bispo. Quando ele vira bispo, ele é mandado para a cidade de Hipona, lá no ano 430, mais ou menos, ele falece lá, por isso o título Agostinho de Hipona, né, porque a cidade dele foi bispo. Agora vamos lá. Existe aqui agora algo que vocês precisam ter em mente, que é a influência platônica do pensamento de Agostinho. Eu preciso ficar claro para nós, né? Aí eu lembro do neoplatonismo, né? Que a Maria, a gente conversou aqui agora, né? Porque o platonismo, ele fala de uma realidade imaterial, certo? E uma não realidade do mal enquanto substância. Então, existe uma realidade imaterial e a não existência do mal enquanto substância, né? Acho que isso estão lembrados de substância, né? Que envolve a realidade, conceito da filosofia purinho que a gente está vendo de Aristóteles, né? Inclusive, conceito de substância. Aí a pergunta que nos deixa é a seguinte, tá? No platonismo nós falamos de uma realidade imaterial e que não existe o mal enquanto substância. Por que não existiria o mal enquanto substância? Por que não existiria o mal
né, enquanto substância. Porque não era matéria. Porque não é matéria, ok. Mas tem uma coisinha a mais aqui. Porque a substância imaterial, ela é boa. Então não pode existir o mal enquanto substância, certo? Porque a imaterialidade, né, ela é boa. Mas tudo bem, agora a pergunta fundamental aqui. A pergunta fundamental para a gente dar um passo para a gente responder os questionamentos de Santo Agostinho. Por que, né, se Deus é bom, a realidade material é boa, e ele cria tudo, por que o mal existe? Livre-arbítrio, escolhas, causa do pecado, pecado original. Teologia. Eu quero filosofia, vem em mim. Que criou o homem como matéria. Causa do prazer. A fé e a razão. A fé e a razão. Porque, olha, se eu falo de mal, eu tenho que entender o que é o mal. Né? Vamos lá, o que é o mal? Eu preciso questionar isso por primeiro. Porque se eu digo o mal é isto, o mal é o pincel. Se eu tenho esse pincel, eu tenho o mal. Se eu jogo pro Gustavo, ele tem o mal agora, certo? Né? Mas agora, aí o mal voltou para mim. Mas agora você definiu o que é mal. E Santo Agostinho, quando ele vai falar de mal, ele vai dizer simplesmente que o mal é a ausência do bem. O mal é a ausência do bem. Como assim? Deixa eu explicar para vocês. Vamos supor, quero mostrar, vamos lá. Essa cadeira está aqui na frente. Ela existe sim ou não? Sim. Mas ela existe, vocês conseguem ver ela aqui, certo? Sim. Tá, vamos supor agora que, por um acaso, não sei se isso vai dar certo, né? Cadê? Eu queria apagar. Vamos supor que eu apaguei as luzes aqui, né, todas dessa sala. Apaguei tudo. E nós não conseguimos ver nada. Né? Vamos supor. Fechou o olho. Não vemos nada. A cadeira continua a estar aqui ou não? Sim. Ótimo. E isso é o mal. A cadeira é o bem. O bem existe. O bem está aqui. Por que eu vejo? Porque existe uma luz que ilumina para que eu veja este bem. Agora, o que é o mal? É quando eu não consigo ver o bem. Então, não é que o mal existe porque ele existe. Mas o mal é a ausência do bem. Quando não há bem, há mal. Mas não porque o mal existe como mal, porque por exemplo, o bem eu tomo. Né? E isso é muito bacana, porque a gente vai entrar na ideia de perfeição de Platão. Lembram da tríade? Aquele triângulo que eu fiz para vocês, a ideia de perfeição? Lembram? Quais que eram as três? Isso. A verdade, o bem e a beleza. Então, aqui nós estamos tratando um problema de mal, né? Que Santo Agostinho quer responder, é claro, para buscar a verdade. E a gente, então, entende que o mal é essa ausência de bem. Então, o mal não existe em si enquanto ente, enquanto essência, enquanto matéria, enquanto forma. Mas, na verdade, ele só é algo que não está ligado ao bem. Não está ligado ao bem. E essa ideia de perfeição que agora de Platão vai se aplicar em Agostinho para Deus. Porque o sumo bem... Você dá trabalho, minha filha. Toda aula, né, a gente já cita, tem que falar. Aqui, essa ideia de perfeição agora se liga a Deus. O que é o sumo bem? Deus. Qual é a suma verdade? Deus. Qual é a suma beleza? Deus. Deus. Então, Santo Agostinho ele traz essa ideia platônica e aplica toda ela numa realidade divina.
Agora sim, eu não falo mais de demiurgo, eu não falo de ideia de inteligência ordenadora, agora eu falo de Deus. Falo de Deus. E o que é a filosofia? Qual que é o ponto ápice da filosofia de Santo Agostinho? Né? É o que a gente vai encontrar, é o que a gente estuda num tratado da filosofia chamado Teoria do Conhecimento, né? Que é a teoria da iluminação divina. Deus é quem ilumina a nossa razão para que nós tenhamos o conhecimento do bem. Lembra da luz. Eu só vejo o bem, o bom e o belo a partir quando tem luz. Quando não tem luz, eu não vejo. Quem que me dá essa luz? É Deus. Não é a razão, né? Não é o sair da caverna. É Deus. É Deus que dá essa luz. Mas, como que eu sei que Deus me dá essa luz? Né? Ótimo, pela fé, já é um bom ponto, tá? É claro que depois vocês vão falar isso de graça, sobre a graça na teologia, sobre a fé na teologia. Mas existe aqui agora uma novidade filosófica. Uma novidade filosófica que até então não havia aparecido na filosofia, que é a união corpo e alma. Aqui eu respondo essa pergunta. Porque, vejam, até então, para Platão, corpo imperfeito, né? Alma perfeita, ideia inteligível. Plotino, o corpo é a prisão da alma. A alma é perfeita, ela quer sair, mas o corpo imperfeito aprisiona essa alma. E agora, com Santo Agostinho, não. Corpo e alma são uma só coisa. Né? Uma só substância. E isso aqui é uma novidade tão grande da filosofia, porque agora sim, para onde eu olho a perfeição? Eu olho para fora? Eu olho para o mundo inteligível? Eu olho para as coisas? Não. Se corpo e alma estão unidos, aonde eu busco a perfeição? Em mim mesmo. Dentro de mim mesmo, entendeu? Fica claro isso? Que, ó, até então nós temos uma separação. Antes, com Platão, separação de corpo e de alma. Corpo é ruim, corpo é mau, né? Ele é imperfeito. Então eu preciso buscar a alma, que está no mundo das ideias de Platão, que é perfeita, certo? Então, se existe essa divisão, não tem como, eu no meu corpo aqui, a razão, eu preciso buscar fora o conhecimento. O mundo inteligível, lembra? Então, se o mundo inteligível é perfeito, eu preciso buscar fora. Né? Aristóteles, o conhecimento está nas coisas, então meu corpo não consegue, então eu preciso buscar fora. Quando eu falo assim, não existe mais essa separação de alma e corpo, de um mundo inteligível, de um mundo... Quando eu uno tudo isso, eu não preciso mais buscar fora o conhecimento. Se já está unido, aonde eu busco? Olhando para mim mesmo. Certo? E isso é muito bonito, porque essa é a novidade. E aí tem aquela famosa frase de Santo Agostinho: conheça-te, aceita-te e supera-te. E olhando para dentro de si, agora sim, ele encontra Deus. Ele encontra Deus. Né? Isso é muito bonito. Eu posso até ler um trecho de Confissões, do livro Confissões para vocês. Que veja, olha o que Santo Agostinho diz. Se, pois, efetivamente eu existo, por que eu peço ao Senhor que venhas até mim? Porque se eu não
uma vez que eu não existiria se não existisses em mim. Confuso, né? Calma. O que ele quer dizer com isso? Por que eu clamo para Deus vir para mim se eu só existo porque Deus está em mim? Porque se ele não estivesse em mim, eu não existiria. Então não precisaria clamá-lo, né? Então eu só clamo a Deus porque ele está dentro de mim. E aqui a gente tem que tomar cuidado para não entender, nós somos então semideuses, não é isso que nós queremos dizer. Nós queremos dizer que eu só encontro Deus a partir do momento que eu me conheço. E lembro, quando a gente até brincava nas primeiras aulas, a luta do pecado hoje não é uma luta fora, mas é uma luta contra mim mesmo, contra os meus desejos, contra os meus prazeres, contra o meu mal. Porque lutando contra mim, né, olhando para mim mesmo, eu consigo me consertar e aí sim encontrar Deus, né? Então, esse é o movimento. Tem o quê? Ela podia ter trazido aqui, que eu anotei até um trecho que ela fala de corpo mesmo. Mas é um livro mais espiritual, e ela vai falar, vamos, assim, de... eu não vou usar esse termo. Eu vou ter que usar, que eu não estou achando outro. Meio que, vamos supor, estágios da alma. Certo? Então, o nosso corpo, claro, as atitudes dele influenciam, mas porque a alma unida ao corpo precisa subir, né? E agora, a gente está ficando claro esse raciocínio, né? E como a gente está acabando, eu quero finalizar aqui uma última coisa, né? Se eu preciso, então vamos lá, eu preciso me conhecer, certo? Eu entendi que a alma e o corpo estão juntos, eu preciso me conhecer. Eu falei que eu não posso conhecer as coisas sozinho, eu preciso de uma iluminação divina. E essa imagem é interessante, está na apostila, vocês já viram ela, por causa disso. Por que ele segura na mão o coração, e o coração, ali, ó, está jorrando raios de conhecimento para a mente dele, mas ao mesmo tempo tem um raio fora, levando também luz, né, para a cabeça dele. O que isso quer dizer? Por que o coração? Onde está o coração? Dentro. Dentro. O conhecimento está dentro. O conhecimento ilumina a minha mente, o conhecimento que está dentro. Mas não ilumina sozinho, porque ele precisa de uma luz que vem de Deus. Uma luz que vem de Deus. Por isso essa foto tem esse jogo de luzes aqui, né? E aqui, é claro, se eu preciso me conhecer e essa luz vem de Deus, eu não consigo, pela razão própria minha, chegar ao conhecimento pleno. Eu preciso de uma razão divina, uma razão superior. Então, o que eu quero só dizer para vocês, eu vou deixar aqui numa imagem, esse final, para alcançar, é claro, a Deus, nós vamos supor, nós temos uma escada. Né? Nossa, meu Deus. Uma escada, né, que vai me levar até o céu. Só que é como se no meio dessa escada, né, existisse esse abismo. A razão humana, a razão da filosofia, ela me levaria até certo ponto. Mas, para pular esse abismo, né, eu só posso passar, vamos dizer assim. Vou tentar fazer um bonitinho aqui. Por uma razão superior. Né? Que, claro, ele usa superior, um conceito filosófico, mas, na teologia, uma razão divina. É aí que eu posso chegar ao conhecimento de mim mesmo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tá bom, acho que o Matheus falou em 2 horários, mas resumiu e aprendeu mais um pouquinho de coisa em um, né? Tá bom.
Quer dormir já? Tô com sono? Você tá no carro?